Bom dia, gente, tudo bom? Estão usando álcool gel? Estão fazendo distanciamento? Estão usando máscara? Junto a gente vence a pandemia. Bom, hoje no Gradativamente a gente vai continuar com o nosso processo de explicação à formação do continente americano. A gente vai retomar na América Espanhola, da onde a gente parou. Na aula 6, a gente falou sobre todo o processo de organização, descobrimento e tomada de posse a partir do século XV. Hoje a gente vai ver o processo que continua acontecendo gradativamente e temporalmente, até a gente chegar perto dos processos de independência. Mostrar para vocês como gradativamente ela foi se construindo. Sendo só, colonizar é preciso. A gente viu Portugal e Espanha lutando pela questão do processo dos grandes descobrimentos. A gente viu que Portugal e Espanha, cada um teve o seu grande momento. Portugal teve com o Brasil em 1500 e a Espanha em 1492 descobrindo a América, mas posteriormente, com várias viagens de prospecção, eles acabaram descobrindo um território muito maior. E isso acabou levando o quê? Um desenvolvimento da economia. A gente está no século XV. Qual que é a grande teoria econômica do momento? O metalismo. A acumulação de ouro e prata, metais preciosos. Quanto mais ouro e prata eu tiver, mais poderoso é o meu reino, o meu império. E a gente vai ver que o bulionismo vai ser a forma de comercialização desse ouro e prata, que vão ser pequenos lingotes que serão utilizados, bulhões. E isso acaba servindo para fazer um processo econômico entre todas as unidades europeias que existem nesse contexto. A gente vai vendo que a exclusividade comercial vai sendo implementada graças ao Pacto Colonial. E esse Pacto Colonial, ele é bem simples. O colono, que vai nascer aqui, não. Ele vai vir da Europa para cá, criar raízes. E aí a gente vai chamar ele de adelantado. Por quê? Ele vai fazer o primeiro processo de exploração real da América. Ele vai entrar no meio do mato e vai indo atrás, procurando minérios, procurando índios, procurando riquezas, procurando frutas, procurando especiarias, procurando aquilo que pudesse dar lucro. E a gente vai vendo que a conquista da América precisou ser ampliada. E ela foi tão bem feita pelos espanhóis que eles dividiram os reinos em alguns pontos. Nós temos os vice-reinos, que é a questão macro, a maior grande quantidade de terra, grandes quantidades de terra. E as capitanias gerais, ou diretamente micro. A gente vai ver ilhas, a gente vai ver pequenos territórios. Dentro disso, a gente tem uma mesma organização em todas as esferas, em todas as colônias. Nós vamos ter isso. Teremos chapetones, que são os espanhóis puros, nós teremos os crioulos, que são os filhos desses chapetones nascidos na América, nós teremos os homens livres, aqueles que abandonaram tudo na Europa para ter um recomeço aqui, e nós teremos os indígenas e os africanos, que serão os escravizados. Os indígenas, em primeiro momento, porque eles eram a população que residia aqui e tinham conhecimento de onde estavam as coisas, mais ou menos até os espanhóis terem uma noção. Depois disso, a gente vai vendo a introdução da mão de obra escrava africana, devido à comercialização do tráfico negreiro aumentar cada vez mais no século XVI para o XVII, devido ao quê? À exploração de açúcar na América. Então você pode perceber, o aumento do tráfico negreiro também vai impactar no processo de exploração. Nas colônias americanas, a gente não vai ter plantações extensivas, plantations, a gente vai ter mineração. Os espanhóis encontraram primeiro minérios. Isso significa o quê? O ouro e prata é uma riqueza muito maior e muito melhor do que você ter que plantar uma cana-de-açúcar, esperar ela maturar, cortar, beneficiar para vender. Percebe? Não é à toa que durante o processo colonial brasileiro, onde os holandeses estavam produzindo açúcar, os bandeirantes estavam no sudeste entrando territorialmente procurando o quê? Ouro e prata. Então você percebe que a igreja vai ter um papel fortíssimo nisso, para fazer a aculturação dos indígenas e dos africanos. Mas também vai fazer o quê? Vai criar todo um processo de expansão da fé devido às reformas religiosas. Vai instalar nas capitanias espanholas a ideia do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, e vai trazer a Companhia de Jesus, que vão ser as responsáveis por fazer o fundamento das missões que farão a aculturação católica dos indígenas. Percebeu como é todo um processo? Vem a Companhia de Jesus, se instala, começa a enviar os seus padres para o interior, tem contato com os indígenas, conversa com os indígenas, troca conhecimento, obtém conhecimento. Esse conhecimento pode ser valioso ou não pode ser valioso. Tudo depende de quem interpreta o que é valioso ou não é. E aí a gente vê transformações acontecendo na América. Os Estados Unidos gradativamente começam a falar em independência.
As ideias do iluminismo começam gradativamente a chegarem cada vez mais fortes na América. A gente vê a Revolução Francesa estourar e o período napoleônico vir posteriormente para acabar com essa ideia de revolução. E tudo vai se finalizar muito na ideia do Congresso de Viena. Por quê? As independências na América espanhola, elas são baseadas devido à questão de sucessão no trono espanhol. Quando Napoleão decretou o bloqueio continental e falou que ninguém negociava, quando a Espanha negociou com os ingleses, Napoleão invadiu, derrubou a coroa espanhola e colocou seu irmão como Napoleão II no trono. Isso trouxe para os colonos o quê? Uma ideia de liberdade. Mas por que eles queriam liberdade? Eles estavam insatisfeitos, a elite não aguentava mais pagar os impostos. E além do mais, os adelantados ou os chapetões que vinham não vêm mais em grande frequência. São os crioulos que estão tomando conta da administração. Mas esses crioulos não têm liberdade comercial para negociar com quem eles quiserem. E eles prometem uma ideia de reorganização social, autonomia e emancipação. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ter o segundo caso de proclamação de uma república, de uma independência, no caso do Haiti. O caso do Haiti não é uma colônia espanhola, mas é uma colônia francesa que faz fronteira com a colônia espanhola, São Domingos. A ilha do Haiti é uma ilha conhecida por sua fonte de minérios. E aí, adivinha o que aconteceu? Encontraram ouro e prata lá. O que eles fizeram? Implementaram a escravidão, colocaram uma sociedade hierarquizada. Mas, como é uma colônia francesa, a gente vai ver que com a Revolução Francesa vai acontecer uma rebelião escrava liderada por François de Saint-Louis, e ele vai ser o responsável por essa emancipação no primeiro momento. Mas em 1802, mesmo durante o período napoleônico, a gente vê uma tentativa de recolonização. Só que Jean-Jacques Dessalines, ele vai ser o homem responsável pela libertação total do Haiti em 1804. Você pode perceber, esse foi um processo de independência de uma colônia francesa durante o contexto de Revolução e período napoleônico. E, posteriormente, as colônias territoriais continentais, como Nova Granada, Vice-Reino do Prata, Vice-Reino do México, todos eles vão enfrentar dificuldades, porque todos eles têm essas questões. Mas quando eles começam a construir os seus processos de independência, eles vão fazer a manutenção da escravidão, vão fazer pequenas mudanças sociais, vão adquirir grandes dívidas econômicas para lutar contra o seu colonizador, e a Inglaterra vai dar uma ajuda, porque ela vai conseguir vantagens comerciais. É a mesma coisa com 1808 no Brasil. Sente só, a gente vai fazer a abertura dos portos das Nações Amigas e a gente vai dar vantagens para a Inglaterra trazer os seus produtos mais baratos. Então você percebe o que eles querem. O caso mexicano é extremamente interessante. Colônia espanhola, mesmo status, mesma ideia, mesmo pensamento. Ele simplesmente, em 1810, com o padre Hidalgo, vai declarar sua independência no Grito de Dolores. Em 21, eles vão negociar com o Império Hispânico, que está em frangalhos, pós o Congresso de Viena, pós tudo isso, que acabou desorganizando politicamente o Império Espanhol. Eles vão implementar uma monarquia no México que vai durar só cerca de 2 anos, que vai cair posteriormente. E o México, que é um grande território, ele vai se dividir e vai se estabilizar. Vai criar Guatemala, vai criar Honduras, e assim territorialmente ele vai se dividir e se declarar independente. Os outros territórios que a gente vai falar, e a gente vai falar em outros momentos também, são os territórios de Nova Granada e Rio do Prata. A América do Sul ela tem uma conotação um pouquinho diferente, porque serão 2 libertadores. 2 homens em momentos diferentes da história? Não. 2 homens temporalmente ligados com a ideia de mudanças, independência e liberdade. Nós teremos Simão Bolívar, que vai começar o processo da Venezuela, vai fazer a independência da Colômbia e do Equador. Será conhecido como libertador da América. José San Martín vai fazer do Paraguai, na Argentina, no Chile. Não vai ser o San Martín, vai ser o O'Higgins, que vai ser um caso um pouquinho diferente. O Peru. No Brasil não vai ser San Martín, vai ser Dom Pedro I. E olha que coisa incrível, acabar com o absolutismo imperial europeu na América. Um europeu faz a independência e cria uma forma de absolutismo brasileiro. Em 1828, Uruguai, que vai ser também uma perda do território brasileiro, mas vai conseguir sua independência política e econômica diante disso tudo. O que é importante a gente levar dessa aula? Primeira coisa, processo de colonização, a questão do metalismo e do bulionismo. Eles vão ser a questão econômica que vai ser a vertente do período do século XV para o século XVI.
A gente vai vendo que a ideia de pactos coloniais, a segunda ideia que a gente tem que levar, são implementados em todas as colônias da América. E isso vai acabar gerando o quê? Um controle muito forte. A gente vai vendo que as organizações sociais e a Igreja Católica vêm com um peso monstruoso no continente americano. Se você olhar do México para baixo, quase todo mundo se declara católico. Hoje nós temos outras vertentes religiosas, mas no século XVI, XVII, XVIII, início do XIX, todo mundo era católico. O quarto ponto extremamente importante é você perceber que as insatisfações da elite são apenas o quê? Por causa do controle europeu econômico e pela questão da liberdade. E quando eles conseguem a sua liberdade, independência e a sua liberdade econômica, eles acabam implementando o mesmo reino de terror que era implementado neles na população que ficou. Então o crioulo, de ser subjugado, passa a ser julgador dos outros. Ele se declara a elite desse processo. Quarto ponto extremamente interessante, a partir da independência dos Estados Unidos começa a eclodir um movimento iluminista de fato na América, não com filósofos, livros, mas com pessoas tentando dinamizar e acabar com os padrões antigos pré-determinados. E o quinto e último ponto mais importante, todos esses processos começaram no século XV, foram evoluindo para o século XVI, XVII, chegando ao seu ápice no século XIX. E a gente vai ver que todas essas transmutações e processos de transição vão criar uma nova realidade, a realidade americana. O Brasil terá um Império Brasileiro, todos os outros países da América Latina terão repúblicas democráticas, assim por dizer, mas militarizadas. E é isso que a gente tem que lembrar sobre a independência da América Espanhola. Esses 5 pontos acabam fechando a ideia de construção do século XX. Gradativamente, tenha um bom dia.